Então vamos começar agora. O subtítulo da aula é Cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 2 de maio de 2021, parte 1. Haribol, Dandavat. Posso ver todos os devotos de bom coração. Posso ver que todos eles ainda continuam o programa, continuam praticando a consciência de Krishna e vêm nos encontrar todas as semanas. E isso está me dando muito prazer. Dandavat Srila Ashram Maharaj, como você está? Por favor, aceite minha humilde reverência. Srila Ashram Maharaj, Dandavat, por favor, aceite minha humilde reverência a seus pés. Estou bem, Maharaj. Como você está? Como está a sua saúde? Estou um pouco cansado hoje. Não sei o que aconteceu. Não consegui dormir ontem à noite porque estava preocupado com o resultado da eleição na Bengala. E hoje ouvi a notícia de que o resultado da eleição não é favorável para os devotos. E provavelmente por isso que estou um pouco cansado hoje. Mamata Banerjee voltou pela terceira vez. Ela será ministra-chefe da Bengala por 5 anos. E ela não é favorável aos devotos. É por isso que estamos um pouco preocupados. E é por isso que estou me sentindo um pouco cansado hoje. Fiquei muito preocupado com o resultado da eleição e não consegui dormir a noite toda. Mas hoje descansei um pouco ao meio-dia por 1h30. Devoto. Maharaj, mas é o mesmo. Venha este ou venha aquele, eles serão iguais. Não, só quem está sofrendo para entender. Eu fui expulso do Sri Chaitanya Sarasvati Mati apenas por causa deles. De qualquer forma, estou muito ansioso para me encontrar com os devotos. Essa é a minha prioridade. No momento, todos os devotos também estão com medo. Tanto os devotos em Delhi, Bengala, Gujarat, Bombay e sul da Índia estão agora afetados pela Covid. Eu estou orando ao Senhor, orando a Gurudeva. Por favor, dê um pouco de energia para eles, para que eles possam lutar contra a Covid. Estou recebendo muitas notícias de vários lugares que os devotos estão sofrendo por causa da Covid. Já existe um devoto em Delhi que faleceu recentemente. E seu filho, bastante jovem, 38 anos, está atualmente na UTI, lutando contra a Covid, recebendo oxigênio. É muito triste essas notícias para nós. Além disso, muitos de nossos devotos são médicos. Krishna Kanta Prabhu, Rama Sundar Prabhu e muitos outros. E todos trabalham em hospitais. Então, Srila Acharya Maharaj aqui, ele está falando sobre a eleição da Índia que teve a semana passada e ele ficou muito preocupado porque quem ganhou a eleição não é favorável aos devotos, já atrapalhou os devotos, enfim. Então, ele estava preocupado com isso e também ele está preocupado com os devotos por causa da Covid. Ele falou para todo mundo tomar cuidado. Já teve um devoto da Bengala que abandonou o corpo, o seu filho está na UTI, tomando oxigênio, enfim. Ainda está muito complicado o esquema da Covid lá. E não só na Índia, mas o mundo inteiro, o Brasil também. Estamos aqui no Brasil, todo mundo sabe como está a situação. Então ele fala para tomarmos cuidado, enfim, nos preservarmos, não ficarmos muito expostos, mas continuar o serviço, nunca parar o serviço devocional. Não vai ser a Covid, não vai ser qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria que vai parar a vida devocional, mas temos que tomar cuidado. Então agora ele continua falando no outro trecho aqui da leitura. Madhu Mangal Prabhu está isolado em sua casa. Ele também testou positivo para a Covid. E sua esposa, uma mulher grávida, também. Estou orando por eles. Falei com Madhu Mangal Prabhu hoje. Disse a ele para não se preocupar e ele também disse: Maharaj, não estou preocupado.
Portanto, todos devemos ter muito cuidado nesta situação. Na verdade, também corri alguns riscos recentemente. Estive em Vrindavana depois do Goura Purnima, estive em Siliguri, dei palestras lá, estive em muitos outros lugares participando de programas de pregação. Sei que corri muitos riscos, mas agora estou na sala e digo a todos os devotos aqui em Dandam Park: por favor, controlem-se, não saiam. Disse-lhes também que todos devem usar desinfetantes e máscara. É uma obrigação. Temos uma segunda onda de coronavírus no país e é muito perigoso. Está se espalhando muito rápido. Há mais de 400 mil pessoas atacadas por Covid todos os dias e quase 4 mil morrem todos os dias na Índia. E mais de 100 pessoas morreram na Bengala Ocidental por dia. Esta é a situação agora. Todos devemos ter cuidado. Também estou me controlando. Não saio muito. Eu sei que também tenho que ter cuidado. A natureza dos devotos é ser muito humilde, tolerante e dar honra aos outros. E nesta situação devemos ter tolerância. Eu sei que houve um bloqueio por 1 ano em muitos países. E a condição financeira em todo o mundo está ruim. Todos estão sofrendo. Mas em meio a tudo isso, os devotos ainda estão pensando em mim. Eles ainda estão pensando em Gurudeva. E não estou apenas agradecendo a eles por isso. Dizer obrigado é uma coisa muito pequena, mas estou dizendo a eles: a misericórdia de Gurudeva, a misericórdia do Senhor está sempre com eles. Os devotos sempre tentam ajudar e cuidar da missão de Gurudeva, tanto quanto é possível por eles, tanto quanto está dentro de sua capacidade. E se todos ficarmos juntos desta forma, podemos superar tudo. O problema é que todos nós temos ego. Este é o problema em nossa vida espiritual. Então, Srilacharya Maharaj está falando, a dificuldade está aí, a Covid-19, a Índia é o epicentro do mundo hoje da Covid-19, da infecção. Todo dia é o recorde de mortes, é o recorde de contaminação. O mundo inteiro está assim, mas temos que nos unir. Srilacharya Maharaj está falando. Ele já falou em aulas anteriores que um graveto de madeira, um gravetinho de madeira fininho, qualquer um quebra. Mas um feixe de gravetos, por mais fininha que seja a madeira, mas se for um feixe grande, é muito difícil quebrar. Então, praticamente impossível. Então, temos que nos unir, sempre estar unidos para a missão de Gurudeva, para a missão de Srila Siddhar Maharaj. A união faz a força. Ele já deu uma aula anterior falando sobre isso. Não tem que ter desavença, não tem que ter aquele problema que todos temos, que é o ego. Então ele vai começar a falar do ego agora, porque a desunião existe por causa do ego. Um acha que é melhor que o outro, um quer saber mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro. Então esse é o grande problema de todos nós. Todo mundo tem ego, uns mais, outros menos. Mas qual a forma de diminuir o ego? Servir adequadamente. Servindo o Guru adequadamente. O que o Guru pede, temos que fazer. Não só o ego, todas as outras 6 misérias, os outros 6 inimigos que temos. A luxúria, o desfrute dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, como foi falado. Todos eles vão diminuindo de acordo com o serviço correto. Se não fizermos o serviço correto, continuaremos com esses 6 inimigos e depende do que fizermos, aumentará os 6 inimigos. Srilacharya Maharaj já falou também, se você não fizer Ekadashi e comer grãos no dia de Ekadashi, você se contaminará com esses 6 inimigos. Porque Kali está nos grãos no dia de Ekadashi. Então você se contaminará mais. Todos nós somos luxuriosos, invejosos, temos loucura, temos ego, temos a cobiça. Mas se nós cometermos esse erro de não seguir Ekadashi, comer grãos no dia de Ekadashi, isso aumentará. Se nós comermos comida que não é feita e é oferecida no altar, se comermos fora,
ou se comermos nós cozinhando, mas não oferecermos, também virá esses 6 inimigos para nós. Se você comer uma comida que um não devoto preparou, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua mulher, seu marido, seu filho, qualquer um. Se não for devoto, não for oferecido no altar, você irá ter esses 6 defeitos, esses 6 inimigos da pessoa virá para você. Isso é extremamente importante, todos termos a consciência disso. Não coma nada que não seja oferecido no altar. Não coma nada de um não devoto. Isso é a orientação do Guru. Se queremos vida espiritual, temos que seguir o Guru. Só a honra e prachada. Não conseguimos, claro que não conseguimos, porque a gula é muito forte. Você vê alguém que cozinhou, você compra algo fora, porque você fala, nossa, que gostoso que é aquilo. Que gostosa que é aquela comida, quentinha, feita na hora. Às vezes tem cebola, tem alho, tem coalho animal no queijo e está todo mundo lá comendo. Todo mundo lá comendo. Por quê? Por causa da gula. E você comendo alimento que não é oferecido no altar e não foi cozinhado por você, você irá pegar os 6 inimigos, sim, da pessoa que cozinhou. Então, Srilacharya Maharaj está falando, não temos união porque temos muito ego. Não podemos ficar unidos por causa do nosso ego. Não damos a devida atenção aos devotos. Não cuidamos devidamente dos devotos. Este é o resultado que deve ocorrer quando há falta de pregação. Nesta era de Kali, apenas poucas pessoas se juntarão à consciência de Krishna. E mesmo quando as pessoas entrarem, aqueles que não têm tanto sukriti não serão capazes de continuar sua vida espiritual. Eles deixarão este caminho, deixarão a consciência de Krishna. É por isso que devemos cantar mais e mais, devemos pregar mais e mais e devemos praticar mais e mais. Então, em Kali Yuga, são poucas as pessoas que vão ser devotas, que vão se iniciar. Poucas pessoas em Kali Yuga. E mesmo quem se inicia, se não tiver um sukriti grande, vai abandonar. Se o sukriti for fraco, a pessoa não faz a prática diária, a pessoa não canta no mínimo 16 voltas de Japamala por dia, a pessoa não canta as canções que Srilacharya Maharaj orientou, ela não tem associação, ela não vem no templo, ela não segue Ekadashi. Então o que acontece? Ela abandona. Se ela comer todo dia a boga, comer todo dia o alimento que não é oferecido no altar, ela vai abandonar sim. Ela abandona o caminho. Temos que ter o sukriti forte e aumentar cada vez mais o sukriti. Mas a associação com devotos é a única forma de termos vontade. Se não tivermos associação com devotos, não teremos vontade. E a associação com devotos não é sair junto com o devoto para passear, nem para falar besteira, falar prajalpa, falar coisas que não é devocional. Tudo que não é devocional não é associação com devotos. Associação com devotos é você vir ao templo, cantar junto, participar do Arati, escutar a aula de Srilacharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, fazer o Parikrama Tulasidevi. Isso é associação. Harikata, escutar e falar sobre Deus. Então, se não fizermos isso, a fé vai ficar mais fraca, você não vai mais conseguir manter a consciência de Krishna, você vai abandonar a consciência de Krishna. Kali Yuga é muito forte, Maya é muito forte e ela está pegando todos nós. Se não fizermos o que Srilacharya Maharaj está orientando, cairemos sim. E o tombo é grande, cairemos e o tombo é grande. Então temos que tomar muito cuidado com a vida devocional. Não é brincadeira, vida devocional não é brincadeira. Temos que encarar isso de uma forma muito séria. É a nossa alma, somos a alma. Se queremos algo para a nossa alma, para nós, temos que praticar corretamente. Não é brincar de ser devoto, brincar de usar uma cantimala, brincar de falar do seu nome espiritual. Não, isso não é devoção.
Silatchara Maharaj fala, emoção não é devoção. Tem uma aula dele falando, emoção não é devoção. Então temos que praticar corretamente para tirar o ego e nós nos unirmos. Já somos muito pouquíssimos devotos que frequentam, pouquíssimos devotos que praticam. Então temos que nos unir sim, deixar a rivalidade de lado, deixar o ego de lado e todos juntos servirmos Silatchara Maharaj. Porque quem serve Silatchara Maharaj está servindo Srila Govinda Maharaj e está servindo Srila Siddhar Maharaj. E, consequentemente, está servindo Shriman Mahaprabhu. Sempre continue seguindo todas as regras e regulamentos. Devemos distribuir os ensinamentos que recebemos de nosso Gurudeva para os outros. Eu sei que é muito difícil. Dizemos que devemos ser humildes, tolerantes e honrar aos outros. É muito fácil dizer isso, mas é muito difícil aplicar e produzir em nós mesmos. Nem eu mesmo tenho tanta tolerância, não tenho tanta humildade e também não posso respeitar os outros. Essa é minha qualidade muito ruim, mas Gurudeva me aceitou como seu servo, como seu cachorro para proteger seus devotos e sua missão. E eu só posso tentar fazer isso. Se eu tiver sucesso, só será possível pela misericórdia dos devotos e pela misericórdia de Gurudeva, porque eu mesmo não tenho nenhuma qualidade ou qualificação. Então veja só o que Silatchara Maharaj fala. Temos que seguir regras e regulamentos. Sim, estamos num estágio muito primitivo, muito inicial da vida devocional. Como diz Srila Govinda Maharaj falou para Bhuvana Mohan Prabhu, Shripada Tapasi Maharaj falou para ele, eles são crianças quase bebês. Somos quase bebês na vida devocional, no caminho devocional. Então temos que seguir sim regras e regulamentos. As regras e regulamentos não precisam existir para quem está no estágio mais alto. Aquele que não infringe nada, aquele que segue naturalmente o que tem que ser seguido, não precisa de regras e regulamentos. Para ele é natural. Uma vez, Shripad Tyagi Maharaj veio para o Brasil e numa das aulas dele ele falou, é natural, questionaram ele, por que você raspa a cabeça? Por que você usa esse rabinho de cabelo? Por que você usa essa roupa? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Ele falou, e tanta regra e regulamento, a pessoa falou isso para ele. Ele falou, para mim, não tem mais nenhuma dificuldade, porque se tornou um hábito da vida. A regra e o regulamento, para alguns, é um hábito normal. Não precisa ficar preocupado com aquilo, mas nós que estamos no estágio inicial, nós precisamos sim de regra e regulamento. Silatchara Maharaj fala, você vem para o templo, use tilaka. Você representa o Gaudiya Vaishnavismo. A tilaka que usamos, na testa pelo menos, representa o Gaudiya Vaishnavismo. Se você vem num templo, você não coloca tilaka. Se você tem vergonha de usar na rua tilaka, você pode passar no templo, pelo menos aqui no templo de São Paulo, temos lá o Gopichanda, temos o espelho para passar. Porque se vem uma pessoa nova, você é como ele. Você não é um iniciado, aparentemente. A pessoa nova não vai saber por quê, porque você não se veste de acordo. Você não usa tilaka. Como que a pessoa vai saber que você é devoto ou não? Silatchara Maharaj fala, outro dia ele deu uma aula também falando para o devoto, você não vai ficar aqui sem usar roupa devocional, sem usar dhoti. Falou para o devoto, no templo tem que usar dhoti e kurta, tem que passar tilaka, tem que seguir regras e regulamentos. Por quê? Porque o Guru gosta. Por que o Guru gosta? Porque Krishna gosta. Então temos que seguir sim regras e regulamentos. Estamos em um estágio muito inicial, e temos que seguir o que Gurudeva orientou, o que os Gurus orientaram. Aí somente dessa forma iremos gradativamente eliminando tudo isso que temos do ego, dos inimigos, vamos ser mais humildes, vamos ser mais tolerantes, vamos dar mais honra a todos sem querer em troca.
Como disse Lachara Maharaj, é muito fácil falar da boca para fora. Temos que ser humildes, temos que ser tolerantes, dar honra para aquele que não honra a gente. Mas como que isso vai entrar na nossa alma? Porque isso são qualidades da alma. Isso aí só vai entrar na alma fazendo serviço devocional. Não adianta ler, não adianta saber. Todos nós sabemos, pelo menos aqui que está hoje assistindo, e quem está presencialmente, todo mundo sabe que tem que ser humilde. Todo mundo sabe que tem que ser tolerante. Todo mundo sabe que tem que dar honra para quem não te honra. Dar honra sem querer em troca. E isso são as qualidades, as 4 qualidades para nós cantarmos o tempo todo, ininterruptamente, o santo nome. Mas não temos essas qualidades. Sabemos disso, mas não temos. Por que não temos? Porque não praticamos adequadamente. Quem pratica adequadamente vai conseguir gradativamente aumentar essas qualidades. E essas qualidades, segundo Srila Govinda Maharaj, é o reservatório. Temos que ter um reservatório para adquirir a misericórdia de Deus. Temos que ter um reservatório como um copo. É um reservatório para colocar o sukriti. Quando você faz a vida devocional, a prática diária, você vai colocando um pouco de sukriti no copo. Mas como disse Lachara Maharaj também, se você não largar o que é desfavorável, rejeitar o desfavorável, é como você estivesse com o copo furado. O copo furado, você coloca o mérito espiritual, ele escoa pelo furo. Todo dia você coloca, todo dia ele sai pelo furo. Então, não adianta também somente fazer a prática devocional. Temos que rejeitar o que é desfavorável. Rejeitar o que é desfavorável. Isso é extremamente importante. Temos que fazer os dois. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Por enquanto, aqui no Facebook, ninguém fez. Hoje temos presencialmente aqui Vrajaraja Prabhu. Temos o Mathuranath Prabhu aqui. Hoje a parte feminina não apareceu, mas temos a masculina aqui presente. Masculina no corpo porque a alma não tem sexo. A alma não tem sexo, a alma não tem nada, nada material. Mas enfim, eles estão aqui hoje. E temos aqui também, vamos ver quem está participando conosco aqui do Facebook. No Instagram depois o Mathuranath vai ver. No Facebook temos o Panchatattva Prabhu, temos a Amrita Didi e o Adipurusha assistindo aqui conosco, a Jana Videvidasi. Temos aqui o Vijaya Aksha Prabhu. Ana Purna Didi. E tem alguém no... A Jade assistindo conosco e a Shananda Didi também assistindo conosco pelo Instagram. Então, ninguém fez perguntas. Vamos passar para o outro. Tem pergunta, Vraja? Não? Por enquanto não. Vamos para o próximo subtítulo. No mesmo dia da aula da semana passada, mas como a aula é longa, então foi dividida em alguns subtítulos, como sempre. Aqui é luta dos sadhus. Os sadhus são os santos, as pessoas sábias. Então, a luta dos sadhus. Luta de sadhus. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 2 de maio de 2021, parte 2. Todo mundo está dando dinheiro. Todo mundo está ajudando. Mas são poucas as pessoas que dão seu filho ou filha para servir a missão de tempo integral. É muito raro em todo o mundo. Também aqui na Índia, as pessoas têm muita esperança de que seu filho se torne adulto, se case e tenha filhos. Todo pai e mãe desejam isso, mas raros são os devotos que desejam que seus filhos sirvam ao Senhor. Por exemplo, a mãe de Srila Narottama Das Thakura deu dinheiro para seu filho ir para Vrindavana. Srila Narottama Das Thakura gritou para sua mãe: "Mãe, se você não me deixar ir para Vrindavana, eu cometerei suicídio. Eu morrerei." Ela permitiu que ele fosse embora. E não só isso.
ela também deu a ele algum dinheiro para ir para Vrindavan. Isso é muito raro. Srilacharya Maharaj está comentando que nenhum pai, nenhuma mãe hoje, atualmente, principalmente na Índia, que o apego é muito maior na família, nenhum pai quer que o filho seja brahmachari, nenhuma mãe quer que o filho sirva integralmente a missão. Eles não querem isso, eles querem que o filho cresça, que o filho se dê bem financeiramente, ele case, ele tenha filhos e seja uma pessoa bem-sucedida, com um bom cargo, com bastante dinheiro. Esse é o objetivo de todos, na verdade. Na Índia, no Oriente e no Ocidente. É muito raro, as pessoas doam dinheiro para a missão, mas quando falam em filho, ninguém quer que o filho siga. Ninguém quer que o filho se entregue. Nem quer se entregar e nem quer que o filho se entregue. Hoje é muito difícil uma pessoa que se entrega totalmente à consciência de Krishna. Muito difícil. Você vê no mundo inteiro quantos brahmacharis temos, quantos vanaprastha temos, quantos sannyasis temos. É muito pequeno o número. E Srilacharya Maharaj já falou, os antigos estão abandonando o corpo. Quantos sannyasis abandonaram o corpo? E quantos sannyasis estão se formando agora? Quantas pessoas estão se rendendo à vida de sannyasi? Quantas pessoas estão se rendendo à vida de brahmachari? Então as pessoas não querem e nem querem que os seus filhos também, querem educar seus filhos para continuar o mundo material. Esse é o objetivo de todos, para que o filho se dê bem, o filho tenha seus filhos, e aí a pessoa tenha netos, e ela vai, como dizem, curtir o neto. Ela vai desfrutar do neto. É isso que Srilacharya Maharaj está falando, é o que a população mundial hoje quer. Ninguém quer se render a Deus, totalmente. É difícil? Claro que é difícil, mas temos que incentivar os filhos, incentivar uns aos outros. Se a pessoa tem essa aptidão, temos que incentivar sim, porque temos poucos trabalhadores para a consciência de Krishna. Srilacharya Maharaj falou numa aula anterior, já tem algum tempo, alguns anos, ele falou, todos estão procurando emprego. Ele falou, todos procuram emprego no mundo inteiro. Gurudeva tem uma fábrica que dá emprego para qualquer um. A fábrica é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele falou, uma aula bem antiga já. Ele falou, temos uma fábrica, mas não temos funcionários. O emprego existe, Gurudeva dá um emprego para todos, Srilacharya Maharaj está dando emprego para todos. Quem quiser se render, quem quiser ir para a Índia, vestir o açafrão, vestir o laranja, tem lugar lá. Tem lugar lá sim, não só lá. Tem lugar em qualquer templo. Se alguém quiser se render, tem lugar em qualquer templo. Vestir o açafrão e ir morar no templo. Mas não ir no templo para ficar o dia inteiro no celular. Não ir no templo, morar no templo ou na Índia para ficar assistindo TV. Não, é ir e se render. Poucos querem isso. Praticamente ninguém quer isso. Então, Srilacharya Maharaj está falando, as famílias não querem que os seus filhos, eles educam seus filhos. E ele falou em aula anterior também, que uma vez ele foi para a Rússia e a mulher prometeu, cada ano que ele ia lá, ela tinha um filho novo. Cada ano ela tinha um outro filho. E ela falou, Srilacharya Maharaj, eles vão crescer e vão ser brahmacharis. Eu vou dar eles para o senhor para seguir a vida de brahmachari. E ele falou que ele nunca mais viu a devota, os filhos estão grandes agora, todos já adultos, com mais de 18 anos, e nenhum veio a ser brahmachari. Então ele falou, é isso que acontece. A pessoa tem filho, mas na hora de criar eles e incentivá-los a se render, ninguém faz isso. Como que uma fábrica vai trabalhar? Como que vai manter o Sri Chaitanya Sarasvati Mati se ninguém quer se render? Os poucos que têm estão abandonando o corpo. Sannyasis, brahmacharis. Então como que vai ficar isso? Somente com devotos grihasta que vão no templo uma vez por mês? Vão no templo só no festival? Quando muito, vão uma vez por semana no templo.
A missão não vai continuar dessa forma. Não tem como manter algo dessa forma. Então, por isso, Srivacharya Maharaj está comentando sobre isso. De ter novos brahmacharis, ter novos sannyasis, novas pessoas rendidas. Mas se a pessoa não consegue ser rendida totalmente, claro, cada um tem sua vida, né? Mas vamos nos esforçar para dar um pouco mais do nosso tempo para a missão. Pouquinho mais por dia. Um pouquinho mais por dia para a missão. Senão a missão não tem como que vai continuar a missão. Os antigos estão abandonando o corpo e não tem renovação. É isso que está acontecendo. Se não consigo manter os devotos bem, é um grande problema para mim. Sempre me dá muita dor. Um por um, os devotos, alguns de meus irmãos espirituais, alguns de meus amigos, estão morrendo. Isso é muito triste. Um por um, os devotos agora são atacados por Covid. Pergunta: com todas as tragédias recentes acontecendo, com o avanço de Kali Yuga, eu estava pensando em como continuar meu sadhana. Não importa o quanto eu tente, ainda é tão difícil. Sim, está correto. O sadhana é muito difícil, mas devemos tentar o nosso melhor. Continue tentando e tentando. Este é um campo de batalha. Não fugiremos do campo de batalha. Sempre permaneceremos e lutaremos contra Maya. Em qualquer situação e sob qualquer condição, Maya Devi sempre leva a alma diva ao seu lado. Maya Devi é extremamente poderosa, porque ela obteve seu poder do Senhor. Você sabe disso. Minha sedutora, trimodal potência ilusória é praticamente intransponível. No entanto, aqueles que se abrigam em mim podem superar este poderoso obstáculo. Srimad Bhagavad Gita. Então, Maya é muito forte, ela recebeu a potência de Krishna. Para quê? Para nos testar. O trimodal, o que são os três modos? Os modos materiais, Tamaguna, Rajaguna, Sattva-guna. Estamos o tempo todo nesses três modos materiais. Maya, cada vez mais forte. E o devoto pergunta sobre sadhana diário. A prática devocional diária. É difícil? Claro que é difícil. Temos tanta coisa para fazer mundana no dia a dia. Quanto sobra de tempo para fazer a prática devocional? Quase nada. Mas depende de nós. Por isso que a Japamala, o ideal é cantar logo de manhã, antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa, pegue sua Japamala e comece a cantar. Porque o dia vai começar e aí você não terá tempo. Como acontece com a maioria. A maioria não canta 16 rondas no mínimo por dia. A grande maioria não canta. Por quê? Porque acorda à tarde, já acorda no horário de trabalhar, já com um monte de compromisso e não vai dar tempo. E se deixar para o horário da noite, muito menos, porque ainda tem a canseira, tem a preguiça. Então, se você não cantar a Japamala de manhã, provavelmente você não vai cantar aquele dia. Aí, aquele dia você não canta, no próximo você também não canta. E aí você não canta, e isso vira um hábito. Esse é o grande problema. Vira um hábito não cantar a Japamala. E você acha normal, eu acho normal, todo mundo acha normal não cantar a Japamala. Não adianta doar dinheiro para a missão, não adianta colocar o dinheiro. Srivacharya Maharaj falou, você não consegue comprar Krishna com dinheiro, você compra Krishna com serviço. Então, se torna um hábito normal você não cantar a Japamala, você não cantar as canções de manhã à noite. É um hábito normal não ir no templo pelo menos uma vez por semana. Srivacharya Maharaj nem fala em uma vez por semana, ele fala no final de semana. No mínimo, você tem que ir no mínimo no final de semana ao templo. Que são 3 programas aqui no Templo de São Paulo. No final de semana é um programa à noite às 19 horas no sábado. Um programa de manhã no domingo e um programa à noite no domingo.
Então é isso que ele fala, no mínimo você tem que ir no fim de semana ao templo, sadhu sanga. Mas por que não seguimos isso? Porque não temos vontade, mas sem associação com devotos não teremos vontade. E fica um hábito natural. Aí a pessoa fica falando, agora vai ter o próximo festival. E aí fica esperando o próximo festival para ir ao templo, para encontrar o devoto, para fazer sadhu sanga. Só que Maya vai colocar algo nesse dia do festival para você não aparecer. Maya vai colocar e aí você não vai. E aí, como disse lá Chara Maharaj outro dia na aula, por que você fez o festival de Gurudeva sozinho? Você não foi ao templo? Não tem explicação. Não há explicação. Por que a pessoa não veio? Porque não tem vontade. Não tem associação com devotos. Está enfiado em Maya completamente. Maya é muito forte. Então, o sadhana diário é importante sim, não é fácil, mas temos que tentar. Não é fácil todo dia você fazer aquilo. Não é nada fácil. Levantar de manhã, levantar cedo, antes do trabalho, não importa que hora você vai trabalhar, acorde pelo menos 1 hora e meia mais cedo, cante a Japamala. Faça o seu sadhana diário. Aí você vai trabalhar normalmente, o dia inteiro. À noite, como disse lá Chara Maharaj em outra aula, à noite você chega em casa, em vez de se esparramar no sofá, pegue uma fruta, cozinhe alguma coisa, ofereça para a deidade, ofereça para o quadro que você tem do seu guru. Todo devoto tem que ter um quadro do guru, pelo menos na sua casa, um altar na sua casa. Isso é a orientação de um guru genuíno, Srila Chara Maharaj. Chegue do trabalho, descasque uma fruta, cozinhe alguma coisa e vai honrar aquela prachada. Você pode estar assistindo o programa, a live enquanto isso, enquanto cozinha, enquanto está descascando a batata, enquanto está descascando a fruta. Não há problema, mas temos que fazer. Se não fizermos, Maya vai atingir, Maya vai nos pegar. Maya anda ao nosso lado, como foi dito agora. O tempo todo Maya está junto de nós. O tempo todo ela está junto de nós, nos provocando, tirando nós do serviço. Aí você chega em casa cansado do trabalho, aí tem o filho que quer brincar com você, tem isso, tem aquilo, tem a mulher que quer conversar, tem a novela, tem o futebol, tem o Netflix, tem o Facebook que você não olhou a foto dos seus amigos naquele dia, você tem a obrigação de olhar as fotos. Para alguns é mais importante ver todo dia foto do Instagram e do Facebook, dos seus amigos, do Facebook e do Instagram, do que cantar a Japamala. Experimente o horário que você perde todo dia com besteira fazendo isso, cante a Japamala. Você vai ver como a sua vida devocional vai melhorar. A sua vontade de praticar vai melhorar. A sua vontade de ir ao templo vai melhorar. De somente honrar prachada, não comer boga. Então é isso que está orientando um guru genuíno, Srila Chara Maharaj. É difícil, sim, mas não é impossível. O templo, o dia tem 24 horas para todos. Ninguém tem mais um segundo do que o outro. É tudo uma questão de foco, de como organizar nosso tempo. Se não organizarmos o nosso tempo, não teremos tempo de nada. Não teremos tempo de nada. Nem de tomar banho, nem de fazer a higiene pessoal. Se você deixar Maya te usar, você entra em tamaguna, você não vai mais escovar o dente, você não vai mais tomar banho, você vai ficar preguiçoso, o dia inteiro enfiado no desfrute. O dia inteiro desfrute da mente ou desfrute dos sentidos. Então temos que sair desse marasmo, desse ostracismo e praticarmos sim, fazer o sadhana diário. Porque Maya Devi tem seu poder do Senhor, ela é muito poderosa. É por isso que se os devotos sempre ficam juntos, se a Sankirtana acontecendo, se a prática e sadhana acontecendo, então Maya Devi não pode ficar aqui. Esta é a nossa principal esperança. Em nossa situação atual, devemos praticar mais e mais. Eu já disse,
Você pode me enviar fotos de sua prática. Fico feliz em vê-las. Quero me ocupar vendo isso. Também tentarei escrever mais um livro, o Orientação 5. Eu quero me manter ocupado com esse tipo de serviço, porque devido à situação de pandemia, não podemos ir tanto pregar. O governo está sendo rigoroso sobre isso agora. Portanto, é melhor para todos se manterem ocupados com o serviço. Por favor, todos vocês se cuidem. Nesta situação, todos devem praticar por conta própria. Não desanime. Você se preocupa com esta situação de pandemia. Se eu não trabalhar, o que vou comer? Como vou manter minha família? Eu sei que é muito difícil para os devotos agora. Nossos devotos, em sua maioria, não são pessoas muito ricas. Eles têm que depender de seu próprio trabalho o tempo todo. Por isso estão um pouco ansiosos. Mas em momentos como este, você deve pensar sobre Srivas Pandit. Srivas Pandit não tinha nada, mas Mahaprabhu disse a ele para não mendigar. E Srivas Pandit ouviu suas instruções e não implorou. Depois disso, o próprio Krishna cuidou dele. O Senhor cuida de seus devotos. Isso sempre é verdade. Você pode ver no Mahabharata. Você pode ver a guerra de Kurukshetra. Você pode ver o Ramayana. Você pode ver como Ramachandra lutou contra Ravana. Você pode ver em todos os lugares que, finalmente, os demônios não são sempre derrotados pelo sadhu. Om está sempre ao lado de um sadhu. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Então, Maya Devi, ela nunca fica onde tem Sankirtan, onde tem serviço devocional. Ela se afasta. Você começa a fazer o serviço devocional, ela se afasta. Quando você não faz o serviço devocional, ela agarra a gente. Srilacharya Maharaj falou, ela nos agarra, ela nos abraça. Ela pega nós de qualquer jeito. Então, quando você faz serviço devocional, você fica mais forte. Quando ela vem te provocar, você está mais forte. Você vai superar o teste dela. Quando ela vai colocar alguma coisa para você não praticar naquele dia, você está forte e você fala, não vou fazer isso. Eu vou fazer minha prática devocional. Minha prática devocional é mais importante do que qualquer coisa. Essa é a visão correta. Essa é a visão correta. Mayadevi vai colocar você para dormir tarde, para no outro dia você acordar tarde e não cantar a Japamala. Ela vai fazer isso sim. Ou um filme que você vai assistir, ou uma festa, ou seu cunhado que vem na sua casa, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Para quê? Para você no outro dia estar cansado e não dar tempo de cantar a Japamala. E aí chega o final do dia, você não cantou, como eu disse, e no outro dia também você não canta, porque ela vai colocar outra coisa, e no outro dia ela coloca outra coisa, e no outro dia outra coisa, e tem pessoas que têm teia de aranha dentro da Japamala. Até uma aranha deve estar lá dentro. A pessoa faz tanto tempo que não pega na Japamala, que ela nem sabe o que tem dentro. Está lá pendurada, em algum lugar, na gaveta, sei lá onde. A pessoa não pega na Japamala, é iniciado, prometeu para o guru que iria cantar. São duas condições da pessoa pedir iniciação para o guru. Duas condições somente tem que ter. Querer cantar o Mahamantra, por isso vai receber o Mahamantra de um guru genuíno, e querer avanço espiritual. Sem cantar a Japamala todos os dias, não tem avanço espiritual. Não há avanço espiritual. Temos que cantar o santo nome todos os dias. Qualquer missão, Gaudiya Vaishnava fala isso. Mahaprabhu estipulou o número mínimo de voltas. Na época de Mahaprabhu eram 64 rondas. Nós cantamos 4 vezes menos do que isso. Na verdade, nem cantamos, mas o estipulado é 4 vezes menos o que Mahaprabhu estipulou. E Srila Govinda Maharaj falava, e Srila Acharya Maharaj também no dia da iniciação, se você fizer o serviço devocional o dia inteiro, no mínimo 4 voltas.
mas eu acho que todos nós somos surdos, porque o 4 voltas, no mínimo, é o estipulado por nós. Mesmo não fazendo nada devocional durante o dia, estipulamos no mínimo 4. E nem as 4, a maioria dos dias, não cantamos. Como podemos querer uma vida devocional, um avanço espiritual, se não fazemos o mínimo do mínimo do mínimo? Não há como. O médico dá receita, faz o receituário. Não seguimos nenhum dos medicamentos que ele nos orienta. Como que queremos sarar da doença? E a nossa alma está doente, sim. Doente pela ilusão. O guru, o mestre fidedigno, ele orienta vários medicamentos, vários, mas não fazemos nenhum praticamente. Como que queremos sarar da doença? Vamos abandonar esse corpo com a mesma doença da alma. E o próximo corpo não será um corpo humano se você não servir Deus. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Silachara Maharaj está falando. Não temos que tomar somente cuidado com a Covid, temos que tomar cuidado também com a nossa doença da alma. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Acabamos de ler agora a aula de Silachara Maharaj, que foi publicada hoje no site internacional. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos continuar a leitura do livro de Siddhartha Maharaj, Evolução Subjetiva da Consciência. Então, capítulo 6. O título do capítulo é Tese, Antítese e Síntese. Então, tudo na verdade tem uma tese, aí tem aquela pessoa que ela vai contra aquilo que está sendo dito, é antítese, e depois ela chega à síntese, à conclusão. Então, vamos escutar Siddhartha Maharaj falando sobre isso. Capítulo 6. Tese, antítese e síntese. Você é um estudante de religião e filosofia. Você estudou Hegel? A filosofia de Hegel é às vezes descrita como panenteísmo. O panenteísmo propõe que Deus está presente em todas as coisas. Mas, contrastando com o panteísmo, afirma que Deus é também o ser independente, situado acima e além de todas as coisas. Hegel é ainda conhecido pelo perfeccionismo. Ele afirma que a natureza do absoluto é tanto condicional como incondicional, combinados. A verdade desenvolve-se através da tese, antítese e síntese, e por este modo tudo progride. Segundo Hegel, o absoluto existe por si próprio e para si próprio, e ele também usava a expressão germânica equivalente à expressão morrer para viver. Estas eram suas expressões preferidas. Tais expressões são muito úteis para os que fazem parte da linha teísta. Se você quer viver uma vida progressiva, terá de deixar morrer o que você é agora. Seu ego terá de se dissolver. E então, o ser interior real ou refinado brotará. Esta é uma boa filosofia que apareceu entre os ocidentais. O conceito de morrer para viver surge na linha Vaishnava. Hegel também disse que o absoluto existe por si próprio e para si próprio. Para si próprio significa que a verdade absoluta é o supremo desfrutador. No Bhagavad Gita, Krishna diz: este é o ponto mais vital para estabelecer Deus como uma pessoa. Ele é o desfrutador. Se há algo a ser desfrutado, o desfrutador situar-se-á na posição suprema. Isso não pode deixar de ser assim. Tudo se destina a seu prazer, e ele é o supremo. Por si próprio significa que o absoluto é supremo. Tudo se destina à sua satisfação. Essa é uma verdade necessária, inquestionável, e também ele tem existência subjetiva. Nenhum objeto pode existir sem um sujeito. Nada pode existir sem um pensador.
tem de haver um pensador. Por exemplo, o que é um fóssil? Ao examiná-lo, observamos a cor e a dureza de uma pedra. Mas essas qualidades são apenas pensamentos dentro de nós, um estado de pensamento. O que é cor? Um conceito dentro de nossa consciência. Então, qualquer tipo de existência pressupõe um sujeito ou consciência. Este é o ponto crucial da questão. Tudo tem consciência. Para ter a matéria tem que ter a consciência. Não é como a ciência fala, da matéria vem a consciência. Não, da consciência vem a matéria. Se você quer fazer um aparelho de som desse, você tem que pensar primeiro para depois executar. O corpo humano só existe, ou qualquer corpo no mundo material, porque primeiro tem a alma, depois vem o corpo físico. E Hegel percebeu isso. Como que ele percebeu? Ele não inventou nada. Ele é do Ocidente, ele não inventou nada. A pessoa que consegue perceber, acha que cria alguma coisa, ela não criou nada, ela conseguiu captar do éter. Um compositor, ele pega do éter, ele não cria nada. Ah, eu fiz essa poesia. Não, você não fez nada. Você captou do éter, a poesia estava no éter. O éter é o espaço. É o espaço que existe em volta do núcleo do átomo, onde os elétrons ficam na sua órbita. Então, nada é inventado. O ser humano não inventa nada, ninguém inventa nada. Tudo já existe. Alguns conseguem captar isso. E Hegel conseguiu captar essas concepções Vaishnavas, que tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo existe para Ele. Tudo existe para o desfrute dEle. Tudo na vida é para o desfrute dEle. Nada mais. Não é para nós. Tudo é para Ele. Ele é o Senhor Supremo. Então, essa concepção Gaudiya Vaishnava, que ele também teve essa concepção. Então, ele teve algumas concepções que realmente são Gaudiya Vaishnavas. Isso daí Deus falou para o Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo do universo material. E aí veio na sucessão discipular para Narada Muni, para Vyasadeva, de Vyasadeva para Madhvacharya ou Shukadeva Goswami, e assim foi descendo, até chegar agora em Sivacharya Maharaj, no caso da nossa missão. Esse conhecimento todo veio de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. E quem não conhecia um guru genuíno e tem essa concepção, ele conseguiu de alguma forma pegar do éter. Isso é muito bom, que um ocidental, pela sua filosofia, conseguiu pegar isso e passar para muitos materialistas. Mas é muito mais profundo do que isso. Ele não conseguiu pegar tudo do Gaudiya Vaishnavismo. Ele pegou uma parte importante, mas ele pegou somente uma parte. Agora nós temos um guru genuíno que está dando tudo para nós. Não somente essa partezinha que Hegel pegou, ou que o outro filósofo pegou. Nós temos toda a informação, nós temos tudo que precisamos saber para nos elevarmos espiritualmente, para tirar o nosso ego, para a evolução espiritual. Não tem como ter evolução espiritual se continuarmos com as 6 falhas, os 6 impulsos, e não termos as 6 qualidades para a vida devocional. Então, temos que praticar, escutar um devoto puro, como Srila Siddhar Maharaj comentando. Ele comenta sobre esse filósofo, mas não temos que ficar presos a filósofos. Filósofos sabem a teoria material. A maioria não tem um guru genuíno. Se algum filósofo tem um guru genuíno, um Gaudiya Vaishnava, eu não sei. Mas a maioria, esmagadora maioria, não tem. Eles não têm essa concepção. Fragmentos da concepção que nós temos. Nós temos não, que os nossos gurus falam. Então, Srila Siddhar Maharaj está comentando sobre Hegel. Ele gostava desse filósofo, porque é o que mais chegou próximo, segundo ele, da consciência de Krishna. Os conceitos que ele tinha, alguns conceitos eram realmente do Gaudiya Vaishnavismo. Nenhum objeto pode existir sem um sujeito.
e nenhum sujeito pode existir sem um objeto. Existe o pensador e o pensamento. Se há um pensador, esse tem de estar pensando algo. Portanto, existe um objeto. E se há um objeto, então qualquer atributo que possua tem de se refletir na consciência de um sujeito. De outra forma, não seria possível a existência. Você entende? Estudante. Sim. Então, da mesma forma que a matéria tem que ter a alma também tem que ter um corpo material. Toda alma tem um corpo material, ou nesse plano, ou em qualquer plano. No mundo transcendental, a alma tem um corpo material. Desculpa, material não, mas tem um corpo. No mundo material, a alma tem um corpo material, não importa em qual estágio ela esteja. Quando nós abandonarmos esse corpo que temos hoje, que conhecemos, vamos adquirir outro corpo material, sim. Sutil, mas um corpo material. No mundo transcendental, as almas também têm um corpo material. Algumas dependem do lugar do mundo transcendental, algumas têm um corpo material de um grão de areia, outras de uma folha de grama, outras de uma árvore, outras de pessoas que são associados de Krishna, que têm um relacionamento não só de neutralidade, de amizade, de servidão, de parentesco, de paternidade. Krishna não tem, ele só tem ascendência, ele não tem descendência. O mundo transcendental, o mundo material, não existe filho de Deus, somente pai, somente parentesco ascendente. Não tem descendente. Não existe nenhum filho de Krishna no mundo transcendental. Essa é a concepção. Só parentesco. Parentesco é paternidade. Isso está falado, foi falado por os nossos gurus, nossos mestres espirituais. Então, cada um tem um corpo lá também. Aqui também, cada alma tem um corpo. Então, da mesma forma que o corpo só existe com a alma também sempre tem que ter um corpo. Sim, isto é muito claro. Srila Sridhar Maharaj. Todos esses são conceitos originais de Hegel, suas contribuições à filosofia. Ele foi um filósofo muito importante, e mesmo sendo um pensador ocidental, sua filosofia aproximou-se muito a dos pensadores orientais. A filosofia de Hegel aproximou-se da filosofia de Ramanuja em vários aspectos. É claro que existem muitos filósofos ocidentais importantes. A filosofia de Kant é muito influente. É dito que ele é o pai da filosofia. Logo, temos Berkeley, que é um pensador subjetivo ao extremo. Locke, Hume, Mill, Berkeley, Johnson, Kant, Hegel, todos esses são filósofos ocidentais importantes. Qual é o tipo de filosofia oriental que você estuda? Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika? Estudante. Zen budismo e taoísmo, filosofia chinesa. Srila Sridhar Maharaj. O conceito de paralelismo apresentado por Platão também é aceito, até certo ponto, na filosofia Vaishnava. Segundo Platão, as formas que percebemos são um reflexo da forma ideal. Essa era sua compreensão de como as formas que percebemos são um reflexo pervertido do mundo espiritual original. Essa é a teoria de paralelismo de Platão. Estudante. Poderia o senhor explicar mais sobre os paralelos entre a filosofia de Hegel e a consciência de Krishna? Srila Sridhar Maharaj. Na filosofia de Hegel, a verdade progride através da tese, antítese e síntese. A verdade move-se de forma oscilante. Na filosofia da consciência de Krishna, a palavra vilasa significa movimento brincalhão.
Você pode aceitar que significa que o absoluto está envolvido numa brincadeira e que esta se manifesta de forma oscilante. Uma serpente move-se ondulante. Da mesma forma, os movimentos do absoluto não seguem uma linha reta, mas oscilam. Vilaça, ou o conceito de lila, os passatempos divinos do Senhor, é algo semelhante. Isso é próximo ao que Hegel diz quanto à verdade desenvolver-se de forma oscilante através de tese, antítese e síntese. A tese logo vem seu oposto, e então, novamente, eles se unem e criam uma nova tese. Então surge de novo a antítese, e mais uma vez, uma harmonia maior na síntese. Desta forma, a verdade é dinâmica, desenvolvendo-se e progredindo. Hegel foi o pensador mais profundo entre os filósofos ocidentais. É claro que outros eruditos alemães, como Max Müller, também foram pensadores profundos. De fato, a Alemanha tinha tamanha apreciação e afeto pela cultura da Índia, que certos livros antigos, que não mais podem ser encontrados na Índia, ainda podem ser encontrados na Alemanha. Os alemães nunca foram os senhores coloniais da Índia, mas mesmo assim eram extremamente curiosos de conhecer os livros da cultura hindu. Apesar da guerra, muitos livros raros e antigos da Índia, que não mais podem ser achados por aqui, ainda estão sendo seguramente preservados na Alemanha. Então, no caso da Alemanha e outros lugares também, eles leram várias coisas da cultura védica. Várias coisas eles leram da cultura védica. Mas o que falta nessa turma toda, nos filósofos? O que falta para eles? Um mestre genuíno, um guru genuíno. Sem o mestre genuíno, sem o guru genuíno, você fica só na teoria, você não pratica, você não tem o capitão do barco. O capitão do barco é o guru, o nosso corpo é o barco, a alma está tripulando o barco. E o guru, o mestre genuíno, é o capitão do barco. Sem o capitão do barco, você fica só pensando, é um pensador. Você pensa a vida inteira. Mas que serviço devocional você fez? Qual serviço devocional você fez? O que você fez para Deus? O que você fez para a sua alma e para a outra alma? Nada. Sem um guru genuíno, sem o capitão do barco, não chegaremos a lugar nenhum. Ou você está preso com uma âncora na borda do lago ou do rio, ou no fundo do oceano a âncora, ou você está girando o seu barco em volta, em círculos, e círculos e círculos. Você fica a vida inteira pensando, é um pensador, chegou próximo dessa filosofia, mas não praticou, não fez a Bhakti Yoga, a conexão devocional. Então, tudo em vão. Se não tiver um guru genuíno, tudo que é feito é em vão. Por mais que você estudou, por mais que você pensou, tudo em vão. Não tem uma gota de serviço a Deus. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, no texto que ele escreveu, Shri Bhaktisiddhanta Vani, ele fala: se você não tiver um guru genuíno, se você não seguir fielmente um guru genuíno, você não fez nada para Deus, você fez somente para a sua mente. Você serviu sua mente, você serviu Maya. Então os filósofos, pensadores, estudiosos, guianes, né, que ficam estudando, eles não fizeram nada para Deus, somente para a sua mente. Aí se acham ainda muito evoluídos. Então isso daí só propicia o quê? O falso ego. Quanto mais a pessoa conhece algo material, mais ela vai ter o ego alto. Isso aí só dificulta a vida devocional.
Não adianta você decorar slokas das escrituras, você ler todas as escrituras para querer se mostrar para o teu ego ser alto. Isso daí só prejudica a vida devocional. Então temos que fazer o que o Guru orienta. Srila Siddhar Maharaj falou em outro livro que lemos já aqui, eu não me lembro qual, acho que foi o Shri Guru Sua Graça, que ele fala que se você não tiver nenhum serviço devocional para fazer, aí sim você vai ler. Se você não tiver nenhum serviço devocional para fazer, aí você vai ler. Mas ele está falando em leitura devocional também. Em momento nenhum ele está falando para você ler isso, ou ler aquilo, ou ler o filósofo, ou ler uma história mundana, nada. Ele está falando em ler escrituras devocionais. Se você não tiver nenhum serviço para fazer, você aí sim vai ler as escrituras. Então veja só como é muito mais profundo. Claro, Srila Siddhar Maharaj aqui está falando, ele está falando com ocidentais. Ele está falando com ocidentais, são duas. Primeiro, agora é um estudante, né? Primeiro eram 2 cientistas que estavam conversando com ele, agora é um estudante. Então ele está conversando com eles, falando sobre Hegel, sobre vários e vários filósofos da Alemanha, mas esse não é o foco. O foco é ter um guru genuíno e seguir o guru genuíno. Somente isso, é muito fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil. É muito fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque temos vários inimigos e temos a ilusão que nos impede de seguir fielmente um guru. O guru fala, mas nós não fazemos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos para a leitura por aqui hoje, já são 21h05. Aqui no Facebook não tiveram perguntas. Vará, já tem alguma pergunta? Aqui nos filósofos, especialmente ocidentais, especificamente os alemães, eles parecem que tomaram conhecimento da fonte dos Vedas. Isso indica, está muito claro, né? Ninguém faz de uma forma lógica, empiricamente, desse jeito como fez Hegel, né? Tem muitos indícios fortes que ele teve contato com os Vedas, muito forte mesmo, como aconteceu com Nikola Tesla, né? Ele não foi um engenho assim do nada, né? Ele também teve fonte de conhecimentos e tem muito indício também que veio dos Vedas. Srila Siddhar Maharaj fala que tem vários livros que na Índia não tem mais e lá na Alemanha tem. Né? Eles preservaram, né? Eles preservaram. Sim, e foi na época também, na época do Hitler, né? Que ele tinha muito, assim, queria saber conhecimento. Sim, fala em ariano. Sábios, Fala em ariano, né? Arianos são os grandes sábios do Himalaia. Mas eles têm um contato, aí que tá, eles têm um contato com a escritura, mas não tem um guru genuíno que vai interpretar a escritura. Por isso que Srila Maharaj fala, e não é ele que está falando, né? É Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Se você lê o Bhagavatam sozinho, sem um grande Vaishnava, você se perde. E o Bhagavatam é o resumo dos Vedas. Você imagina se você pegar os Upanishads, os Puranas, os 5 Vedas, né, os 4 Vedas mais o Mahabharata, sem a orientação de um mestre genuíno, você vai... Se você não tem o leme sendo guiado para o lugar certo, que é o capitão do barco, ele põe o leme para um lado e para o outro, você vai, às vezes, para o lado oposto do que você tem que ir. Então não adianta ter os livros, não adianta estudar se você não tem um guru genuíno. Né? Então o guia é o guru genuíno, é aquele que realmente vai te tirar do obstáculo, vai falar, segue isso, não segue aquilo. Né? Então, alguns filósofos são importantes? Sim, ele abre o olho de algumas pessoas que pode ser um trampolim para a pessoa entrar na vida devocional. Quem tem o Sukriti, ele pode passar por um filósofo desse, mas se ele não tiver Sukriti, o mérito espiritual anterior, não adianta ele ler nada. Ele tem que ter um Sukriti. Da mesma forma que quando a gente prega na rua ou faz live, vem uma pessoa, vem outra, se a pessoa não tiver algum Sukriti, ela vem, ela conhece e vai embora. Ela já tem algum Sukriti por vir, né? Por escutar uma live.
Mas se o Sukriti não for um pouquinho maior, ela não vai continuar. Então, tudo está relacionado ao Sukriti, mas essas pessoas também são usadas, né? Hegel foi usado, todos nós somos usados. Nós somos ferramentas. Mas Krishna usa uma ferramenta mais intensamente e a outra menos intensamente. Temos um alicate que aperta bem e outro alicate que não aperta tão bem. Então, eles são importantes, mas o mais importante é ter alguém como a nossa sucessão discipular, alguém que realmente nos indica o que temos que saber e não perder tempo com os outros. Toda teoria mundana não é a Minaya. A Minaya é a verdade que descende direto sem passar por um ser humano. Por isso que o Guru não é um ser humano normal. A verdade vem através dele, mas ele não é uma alma normal. Ele é Nitya Diva, não é uma alma como nós, Jivatma. É uma alma eterna associada de Deus. Então, um Guru genuíno, ele vai dar realmente o que precisamos e não temos que perder tempo com mais nada. Somente ler ele, o que ele fala, o que os Gurus genuínos falam e segui-los. Esse é o caminho. Senão vamos perder tempo à toa. A vida é muito curta, 100 anos passa muito rápido e não podemos perder tempo. A maioria já passou da metade da vida. A maioria não, mas alguns. Né? Então, alguns ainda não estão, mas também não sabemos. Não é porque é novo que vai falar, eu tenho mais tantos anos. O novo também morre. Tem crianças de meses morrendo de Covid agora. Não sabemos quanto tempo temos, se é um dia, um mês, 10 anos ou 50 anos. Então temos que praticar. Não há outra forma. Deixe-me ver aqui, tem acho que um comentário da Amrita Didi. Ela fala assim, Dandavati Pranam. Muitos falam no mundo material, com visão material. Deus é meu Pai, sou filho de Deus. Muito em outras, só um minutinho que eu vou ver mais aqui. Muitos em outras culturas religiosas, bebem o sangue e comem a carne de Deus, de Cristo, etc. Mas o correto, como já foi nos explicado nas lives, somos uma partícula da energia marginal de Deus. E somos desculpa que é alguém que está ligando no horário da live, ele não sabe que ainda não acabou, porque ele não está assistindo, mas vamos continuar aqui que é mais importante. E somos aspirante à devoção, aspirante a devoto, aspirante a seva. E se um dia transcendermos a tantas aspirações e entrarmos em Sharanagati, aí sim seremos verdadeiros devotos. Essa é a meta. A meta é amar a Deus puramente. Já estamos acabando, depois deve ser algo sério que a pessoa está insistindo, mas depois vamos ver. A meta é amar Deus puramente, são várias concepções. Quem tem fé nisso, que toma o sangue e come o corpo de Jesus Cristo, é uma outra filosofia, temos que respeitá-lo, sim, porque o nível espiritual deles é para isso.
Então não podemos achar que nós somos melhores do que eles, não devemos achar nada. Devemos seguir o nosso caminho, temos os gurus, mas sim, o Sharanagati é o caminho e a meta última da vida é amar a Deus puramente. Eles também têm essa meta, amar a Deus puramente, por outro caminho. Não sei se chegarão, não vão chegar no nosso caminho, porque cada prática tem um objetivo final. Cada prática vai levar a gente para algum lugar. Mas temos que respeitá-lo sim e sempre respeitar a todos. Aí a Amenita continua falando. Se não me engano, Aristóteles ou Platão já haviam entendido o éter. Também, se tudo... Amenita, na verdade... Espera aí que ela escreveu mais. Claro que existe guru naquela época, o guru sempre existiu. A Amenita fala se eles tinham guru, os filósofos. Claro, guru, o primeiro guru é Krishna. Krishna é o primeiro guru. Se eles têm guru, eu não sei. Se eles tinham guru, eu não sei. Mas o guru sempre existiu. Mas não temos que ficar presos com detalhes, se eles conheciam isso, se eles tinham a noção do éter, se isso ou aquilo. Isso aí são detalhes, né? Esse é o problema deles, se eles tinham essa noção e seguiram algum mestre fidedigno, ótimo. Se eles tinham essa noção e não seguiram nada, o problema é deles. Como um devoto que sabe tudo, lê todas as escrituras, mas não põe em prática. Não adianta nada. Temos que colocar em prática. Não adianta o conhecimento. O nosso caminho não é o conhecimento. O conhecimento é a moldura do quadro. Mas o importante é o quadro, não é a moldura. A moldura do quadro não vale nada. Tem o seu valor, deve valer, sei lá, R$200, R$300. Mas quanto vale a pintura? Quanto vale o quadro? Então, não temos que nos preocupar com os outros, temos que focar em nós. Cada um tem o seu mérito espiritual, sim, né? E nós temos o nosso, então temos que tentar aumentar o nosso mérito espiritual. Então vamos encerrar mais uma transmissão. Amanhã teremos o programa normal, com início às 19 horas. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui conosco. Uma boa noite. Dandavat Pranam.